Saiu o segundo episódio de Miss Marvel e que reviravolta foi essa, senhoras e senhores? Meu, quem é a bisavó dela? Quem é aquela moça que aparece no final do episódio? Será que aquele menino ele pode ser um vilão? Bora conversar sobre tudo isso no vídeo de hoje. E aí, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Mundo CM. Galera, antes de qualquer coisa, eu preciso reforçar de que a Iman Vellani é carisma puro. Cara, que talento de atuação. E eu não sei, sinceramente, se a personagem foi inspirada nela ou vice-versa. Mas de uma coisa eu sei, que tem uma parada bem sinistra aí com o passado dela e com aquele bracelete. Ah, isso com certeza tem. E antes de a gente começar a falar sobre tudo isso, eu já quero te pedir pra você deixar o teu like agora no início do vídeo, porque se eu peço no final do vídeo a galera sempre esquece, então não te custa nada, deixa teu like aí, se no final do vídeo tu não gostar, você tira, beleza? Então agora sim, sem mais enrolação, bora lá! O episódio começa com a Kamala chegando na escola toda confiante e, bom, era de se esperar, né, até porque ela conseguiu poderes. E esse episódio trouxe um foco muito maior nos poderes dela, um pouco na origem, mas muito mais na usabilidade desse poder. No início do episódio, o Bruno aparece perguntando pra ela mais sobre os poderes, obviamente ele tá curioso pra saber, e ela diz que ela já tentou fazer algumas coisinhas, e isso mostra pra gente que houve um gap de tempo aí do primeiro episódio para esse segundo episódio, mas eu não acredito que tenha acontecido nada muito importante nesse salto de tempo, porque senão ela teria contado. E então ela começa a treinar com o Bruno para conseguir controlar mais os poderes dela e também para entender como os poderes dela funcionam. E no meio desse treinamento aí, o Bruno diz para ela de que, de acordo com a análise que ele fez, os poderes não vêm do bracelete, e sim de dentro dela, de que o bracelete só canaliza esses poderes. E galera, se esses poderes já estão dentro dela, que era algo que a gente já imaginava, isso levanta pra gente uma série de questionamentos. Primeiro de tudo, se ela tem poderes dentro dela, quem foram os antepassados dela? Segundo, se ela tem poderes, quem mais da família dela também tem poderes? Ou será que ela foi a única sortuda da família que nasceu com poderes? E terceiro, o que é que a mãe dela sabe sobre isso? Porque a mãe dela no primeiro episódio falou em vários momentos de que ela sabe como que é viver no mundo da fantasia e de que isso não acaba bem, e de que ela tinha pessoas na família dela que viviam no mundo da fantasia. Agora, de quem que será que ela tava falando? Bom, nesse episódio eu acredito que eles tenham respondido isso. Até porque nos quadrinhos a Kamala tem uma linhagem de superpoderes, afinal de contas ela é uma inumana, então esses poderes dela foram passados de geração por geração. Mas já já a gente vai falar sobre isso, porque eu quero aproveitar para reforçar uma coisa que eu já tinha falado no primeiro episódio, gente, que é a fidelidade gigantesca aos quadrinhos, cara. Nesse segundo episódio não teve tantas referências como no primeiro, mas teve 3 referências que, cara, sério, eu pirei. E a primeira referência é quando a Zoe ela é salva pela Kamala e ela depois chega na escola falando pra todo mundo de que ela foi salva por uma super heroína e ela vira o centro das atenções da escola e a Kamala fica tipo, é sério isso? E nos quadrinhos, gente, é absurdamente idêntico. A Kamala salva a Zoe e depois disso a Zoe chega na escola falando pra todo mundo de que ela foi salva pela Miss Marvel, de que isso representa muito pra ela, fazendo toda aquela pose de vítima dela, igualzinho foi no episódio. E a segunda referência é quando ela e a Nakia, elas estão indo pra mesquita, porque nos quadrinhos elas também vão pra lá. E quando elas chegam lá, elas começam a conversar e elas tomam uma bronca do Sheik que tá falando. E aí a Kamala diz pro Sheik o seguinte: desculpe, Sheik Abdullah, mas é muito difícil se concentrar quando nem conseguimos te ver. E então ele responde: irmã Kamala, estou muito grato que você se juntou a nós hoje. A partição e a entrada lateral para mulheres é para preservar sua modéstia e dignidade. Agora se liga o que eles falam na série. Desculpa, Sheik Abdullah, é que é meio difícil se concentrar quando nem dá pra ver o senhor. Irmã Kamala, que alegria saber que se juntou a nós. A separação e a entrada paralela existem para mantermos nosso pudor e dignidade. É, meus queridos, até a mesma fala. Cara, essa série ela foi feita por um fã.
Bom, literalmente, né? Porque os criadores da Miss Marvel, eles participaram ativamente da produção da série, então não era de se esperar menos. E fora que até os personagens, eles estão iguaizinhos, cara. Olha essas duas meninas aqui nos quadrinhos mexendo no celular e olha isso na série. Até o próprio Shake é muito parecido. E a terceira referência é quando eles chegam na festa da Zoe e um cara aparece e oferece uma bebida pra Kamala. E aí ela pergunta se tem álcool e ele diz que não, de que é só suco de laranja. E aí quando ela toma e sente aquele gosto ruim na boca, ele diz, bom, e um pouco de vodka. E nos quadrinhos, gente, acontece exatamente a mesma coisa. Quando ela vai para aquela festa às margens do Lago Jersey, que é onde ela consegue os poderes dela, o Josh chega pra ela e oferece uma bebida. E ela pergunta se tem álcool e ele diz que não, de que é só suco de laranja. E quando ela toma e sente o gosto ruim na boca, ele diz que tem um pouco de vodka. Tudo bem, essa foi a última, prometo. A propósito, se é a primeira vez que você tá vindo aqui no canal, você considera se inscrever, poxa, porque eu amo falar da Marvel e eu sei que você também gosta e seria um prazer gigante te ver aqui nos próximos vídeos, beleza? Aliás, falando da festa, e aquele garoto que aparece do nada na escola e depois aparece na festa da Zoe, e aí fica todo íntimo ali da Kamala, fica todo caidinho por ela. E meus senhores, esse rapaz se chama Kamran e ele também é dos quadrinhos e rola algo meio parecido com isso. Ele também aparece do nada na casa da Kamala e ele começa a se aproximar dela, começa a se tornar uma pessoa mais íntima, mas no final da história ele acaba se revelando como um vilão que trabalha pra um gangster. E aí fica o questionamento no ar, será que pode rolar alguma coisa parecida como essa na série? Tadinha dela, foi o primeiro crush dela e o cara já tá mais envolvido na história dela do que ela pensa. Mas uma coisa ficou clara, de que a série provavelmente vai girar em torno dessa narrativa da Kamala tentando entender a origem dos poderes dela, tentando controlar os poderes dela, enquanto ela vai fugindo da controle de danos e, bom, talvez apareça ainda um outro vilão ainda maior durante a série. E na real eu tô querendo entender mais sobre qual é o lance da controle de danos, porque antes do Tony Stark morrer, a função da controle de danos era limpar as áreas de combate e reparar todos os danos que foram causados pelas batalhas. Mas agora parece que ela virou uma agência de caça a jovens super poderosos e... calma, será que isso tem conexão com os Thunderbolts? Porque nos quadrinhos, os Thunderbolts, eles já foram utilizados para caçar seres super poderosos que tinham se recusado a assinar o Tratado de Super Seres, que é tipo um tratado de Sokovia. Então será que a controle de danos tem algum envolvimento aí com esses projetos que estão acontecendo por debaixo dos panos? Bom, é uma teoria, né? Agora falando daquele plot twist que aconteceu no final do episódio, que foi aquele garoto aparecer do nada, salvar a Kamala e ele ainda apresentar uma moça como mãe dele, que pra mim, gente, na boa, é a bisavó da Kamala. Porque nesse episódio nós descobrimos de que a avó da Kamala se chama Aisha, que nem nos quadrinhos, mas que ela tem um passado bem conturbado, até porque a mãe da Kamala não quer falar nada sobre a bisavó dela e nem a própria avó da Kamala, que é filha dessa mulher, quer falar alguma coisa sobre. Então, para ela descobrir mais sobre essa história, ela aproveita um evento que tá rolando da religião dela pra conversar com as Illuminatias, que é um trocadilho besta de Illuminatis com tias, pra saber se essas mulheres elas sabem algo sobre a bisavó dela. E ali fica claro de que não só elas, mas pelo jeito toda a comunidade sabe alguma coisa sobre a bisavó dela e que pelo jeito a galera não curte muito ela não. Umas disseram de que a bisavó dela era estranha, a outra falou de que a bisavó dela tinha um caso, a outra disse que tinha vários casos. Teve uma disse que até que a bisavó dela tinha matado um cara, então é meio difícil a gente descobrir qual é a verdade nessa história. Mas uma cena interessante é quando o pai da Kamala conta que a avó dela, quando era pequenininha, ela acabou se perdendo dos pais dela e de que os pais dela já estavam dentro de um trem pronto para sair.
Mas alguns instantes do trem sair, a menina apareceu do nada na porta do trem e conseguiu entrar antes que o trem partisse. E quando foi perguntado pra garota como que ela conseguiu encontrar o trem, ela disse de que ela seguiu uma trilha de estrelas que guiou ela até o trem. E aí fica a pergunta, será que na verdade essa trilha de estrelas era a bisavó da Kamala guiando a menina até o trem? E se realmente era a bisavó da Kamala, então será que ela tinha superpoderes? E se ela tinha superpoderes, por que ela foi rejeitada pela comunidade? Será que de alguma forma ela salvou as pessoas da comunidade dela, mas nunca revelou a identidade? E aí depois de um tempo ela acabou sumindo por ter acontecido alguma coisa e aí a comunidade olhou pra ela com maus olhos? Bom, são muitas perguntas. Só que o lance é o seguinte, que no final do episódio, quando o Kamran ele salva a Kamala e mostra aquela moça no carro, aquela moça ela é muito parecida com a mulher que a Kamala viu nas visões dela durante o episódio. Porque teve dois momentos do episódio onde a Kamala teve a visão de uma mulher e se você comparar o rosto da mulher que aparece no final do episódio com a mulher da visão, parece ser a mesma pessoa. E meu, a única pessoa que se encaixa nessa descrição aí é a bisavó dela. Porque pô, para e pensa, a bisavó dela foi rejeitada por todo mundo no passado. Ela sumiu do nada e aí aparece magicamente uma mulher nas visões da Kamala e aparece uma mulher no final do episódio como mãe do rapaz que encontrou a Kamala. Meu, é muita conexão pra não ser a bisavó dela. Bom, de qualquer forma, esses dois primeiros episódios eles servem exatamente pra isso, pra levantar uma série de questionamentos, pra fazer a gente se perguntar sobre o que aconteceu no passado, quem é essa moça, o que é esse bracelete, da onde que vieram esses poderes. E nos próximos dois episódios é bem provável que eles vão desenvolver mais a relação entre esses personagens. Vai fazer com que esses personagens eles fiquem mais próximos e nos dois últimos episódios eles finalmente deem a resposta pra gente de tudo que a gente queria saber até agora e dê um desfecho pra toda essa história. Mas calma aí, jovem gafanhoto, se você não viu o que rolou no primeiro episódio, eu vou deixar aqui do lado a análise que eu fiz do primeiro episódio, ponto a ponto, pra você entender tudo que rolou, pra você não ficar perdido no que tá acontecendo agora nesse segundo, beleza? E pra você que já faz parte da nossa família, obrigado mais uma vez por você ter me acompanhado em mais um vídeo. Ó, um abraço fortíssimo pra cada um de vocês. Te vejo no próximo vídeo, hein? Fica ligeiro. E tchau!